os meus irmãos também que estão aqui reunidos possam ser também abençoados, que a luz de Jesus possa nos iluminar os nossos entendimentos, para que a gente possa compreender a Tua palavra, compreender este ensino, guardar, Senhor, as Tuas palavras, para que a gente possa aprender cada vez mais a como nos comportar nesse mundo tão cheio de religiões, tão cheio de pressões para todos os lados, pressionando para que a gente acredite em coisas que a Tua palavra diz que não são verdadeiras. Então, que Tu possa nos iluminar. Nós vamos falar hoje sobre o iluminado, que é Buda, mas na realidade quem nos ilumina é Cristo. Que a Tua luz, a luz de Cristo, possa nos iluminar o nosso entendimento, abrir os nossos olhos, abrir os corações, abrir nossos ouvidos, abrir nossas mentes, para que o Espírito Santo possa fazer a sua grande obra em nossos corações. Em nome de Jesus. É isso que eu te peço e já te agradeço. Amém. 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 Vamos começar então com a... Eu não sei se essa é a última aula das religiões, né? Não sei se a gente vai começar um novo ciclo da semana que vem, ou se falta alguma ainda, mas a gente está percorrendo aí várias religiões, seitas, filosofias, e hoje nós vamos falar sobre o budismo. O budismo, para alguns, eles não consideram o budismo, né, como religião, né? Alguns acreditam que é uma filosofia. Pode colocar o próximo aí, André, o próximo slide está escrito aí na próximo slide, né? Aí a Cris foi generosa e colocou um Buda photoshopado, né? Photoshop. Mas é que esse aí é o Buda indiano, tá? Porque aquele Buda que a gente conhece mais gordinho, aquele é o Buda chinês, não tem nada a ver com este, né? O indiano. Porque na realidade o budismo vem da Índia, não da China. Depois passou lá para a China. Então ele está dizendo, né? Geralmente os seguidores do budismo costumam dizer que o budismo não é uma religião, é uma filosofia de vida, né, que eles chamam. Só, contudo, alguns a compreendem como uma religião não teísta, ou seja, é uma religião que não tem um Deus, não tem necessariamente um Deus, né? Já que geralmente o pessoal dessa religião, eles saudam com namastê, não sei se vocês já ouviram falar, é uma expressão que já está tão assim popularizada, que eles falam, o Deus que está dentro de mim saúda o Deus que está dentro de você, né? Na realidade, quem tinha que falar isso era o cristão, né? Que tem o Espírito Santo dentro do coração. Ele realmente fala que o Deus que está em mim saúda o Deus que está em você, porque é o Espírito Santo. Não que a gente seja Deus. Então, como eles estão sempre no processo de vir a ser um iluminado, ou seja, chegar a ser uma pessoa, uma divindade, eles não necessariamente acreditam que exista Deus, né? Mas possuem mestres que ensinam, eles fazem as orações, as sutras, né? Eles têm templos também, né? E eles se organizam como se fosse uma religião mesmo, porque eu não vi nenhum filósofo, né? Se você estuda filosofia, você não vê nenhum filósofo com um templo ou ensinando você fazer orações, não. Os filósofos, a filosofia fala da vida cotidiana, né? Das dúvidas cotidianas que a humanidade tem, né? Então a gente pode considerar, sim, de uma certa forma, uma religião filosófica, mas sim. Então ela vai surgir primeiro na Índia, né? A gente tem aquela ideia, a gente vai assistindo os filmes de karatê, né? A gente acha que ela é chinesa. Mas na realidade ela surgiu na Índia por volta do século VI a.C. E ela é baseada nos ensinamentos de Buda, conhecido como Siddhartha Gautama, né? Então, Buda ele não deixou nada escrito. Ele deixou tudo por tradição oral. Então, tudo que ele ensinou, depois os que ouviram ele ensinar é que foram escrever alguma coisa, mas ele não deixou nada
nada escrito. Então, por causa disso, existem várias tradições, né, no budismo, né? Nós temos linhas de ensinamentos diferentes. No mínimo três, né? Eu coloquei aí. Tem a Theravada, a Mahayana e a Varayana, que é a Tântrica, né? Mais conhecida. Essas três tradições, elas vão englobar várias escolas budistas. Tem várias linhas de pensamento do budismo. Tem várias, né? Aí eu coloquei as mais importantes. A Zen, a Terra Pura, a Kadampa e o budismo tibetano. Então, no mundo inteiro, vai ter 500 milhões, segundo o último censo, né? 500 milhões de seguidores do budismo. No Brasil, são 245 mil. Só que o budismo no Brasil, ele não é uma coisa... Ele tá meio enraizado na sociedade com ensinamentos da nova era, da meditação. Então, houve uma moda muito grande, até um tempo atrás tinha uma moda muito grande, né, de fazer yoga, dos chakras, do karma. Então, havia muito ensinamento do budismo que entrou na nossa sociedade, né? De uma forma geral, né? Na sociedade ocidental. E só que os ensinos eles vêm picotados, eles não vêm puros do budismo mesmo, né? Eles vêm cheios de mistura da nossa cultura ocidental, né? Deu uma misturada. Então, às vezes, você vê pessoas falando coisas do budismo e você fala assim, ele é budista? Não, ele não é budista. Não, às vezes, até nem conhece o budismo, mas ele aprendeu, através desses movimentos, né? De religiosidade, que eles chamam, né? Não é religião, é religiosidade. Todo mundo tem a sua religiosidade, ou seja, eu não preciso... Eles falam assim, eu não preciso ir na igreja, eu não preciso seguir uma religião, eu não preciso, eu tenho a minha religiosidade. O que a pessoa está querendo dizer com isso? Eu tenho a minha salada de fruta, eu pego um pouquinho de cada um e faço a minha religiosidade, né? É mais cômodo, tá? Então é isso. E aqui no Brasil, tem até uma monja, acho que é em São Paulo, né? Tem uma monja budista muito famosa, ela vai nos programas, ela vai na entrevista, ela é toda bem conhecida, né? E já é uma forma de introduzir o conhecimento do budismo no Brasil, né? Vamos ao próximo aí, André, por favor. Então, ela é uma religião bem fluida, né? Bom, vamos começar tem umas coisas interessantes, a vida de Buda, né? Como é que iniciou aí quem é Buda, né? Que criou essa filosofia de vida, né? Ele nasceu no Nepal, né? Em Lumbini, ali por volta de 566 a.C. Aí conta a história que um astrólogo visita o pai do Buda, que era o rei Suddhodana. Ele era um príncipe. Buda era um príncipe, né? E ele acaba profetizando ou vaticinando, né? Que ele seria um grande rei, uma das duas coisas, não? Ele seria um grande rei ou um homem santo, que eles chamam de sadhu, né? Aqueles homens que você vê na Índia, que fazem meditação, ficam sem comer, sem roupa também, muitos vezes andam sem roupa, fazendo autoflagelação, chicoteando as costas, sentando naquelas cama de prego. Então é isso, o sadhu é isso. Tá? Ou ele seria um homem muito santo, ou ele seria um rei, né? Um grande rei, dependendo de como ele seria criado. Se ele fosse criado dentro do palácio, ele seria um grande, protegido do mundo lá fora, né? Ele seria um grande rei. Mas se ele conseguisse sair do palácio e ir até o mundo lá fora e ver o sofrimento do povo, ele ia ser um homem santo, né? Então o pai dele, que não queria que ele fosse um homem santo, mas continuasse a linhagem dele, né? Que a Índia tem muito isso, né? De continuar a linhagem. Ele reteve até os 29 anos de idade no palácio. Quem já viu aquele filme do Berlusconi, não, do Bertolucci, O Último Imperador da China, sabe do que a gente está falando, porque no filme
o príncipe, ele era criado dentro dos muros da Cidade Santa, né, lá na China, e ele não tinha contato com nenhum tipo de sofrimento, pobreza, nada disso. Ele era criado num luxo total, cercado de milhares de servos. Ele não sabia dar laço no sapato, já velho já. Ele não dava o laço no sapato, ele não trocava a roupa, ele não tomava banho sozinho. Tudo isso era feito pelos servos. Então ele era assim totalmente alienado no mundo. Ele não sabia o que se passava atrás daqueles muros daquela cidade, né, imperial. E o Buda é mais ou menos assim também. Ele era um príncipe, então ele era alienado e não sabia nada que acontecia lá fora. Ele vivia uma vida totalmente de luxo, segurança, de conforto, mas sem conhecer o mundo lá fora. Aos 29 anos, ele começou a se aventurar para fora do palácio. E aí, ele se encontrou com a realidade, né? Nos locais conhecidos como 4 pontos, né? Ele conheceu 4 pessoas, 4 situações, né? E aí são os 4 pontos sagrados lá do budismo. Ele se encontrou com um homem velho, então ele descobriu que a velhice um dia ia chegar, né? Para ele também, que era jovem, rico, milionário, mas a velhice ia chegar. Ele se encontrou com um doente, né? Ele descobriu que tinha doença, as pessoas tinham... Ele percebeu a dor, o cadáver, e finalmente ele se encontrou com um sadhu, que era um santo também, né? Representando a busca espiritual. Então a realidade bateu a porta, é isso, traduzindo. Ele viu que no mundo lá fora, no mundo real, o sofrimento era uma coisa assustadora, e ele ficou chocado com o sofrimento. Porque quando você é criado dentro de uma redoma, dentro de uma riqueza... Hoje eu estava vendo uma entrevista que o Moacir Franco estava dizendo que ele foi assaltado e ele ficou chocado, porque quem diria que ele, um artista da televisão, como ousa me assaltar? Ele ficou chocado. Por quê? Porque eles vivem numa redoma, eles vivem numa bolha, numa torre de marfim que não desce aqui entre os pobres, né, os mortais. E aí, quando acontece uma coisa dessa, eles ficam assim horrorizados. Uma coisa aconteceu com o Buda, com o Siddhartha, né? Ele percebeu que havia sofrimento no mundo. Então, o que ele faz? Ele procura os mestres, né? Então, ele teve diversos mestres, só que ele foi se desencantando com o que esses mestres ensinavam. Ele obedeceu tudo que tinha que fazer. Tinha que fazer jejum? Fez jejum. Ele tinha que fazer aqueles exercícios de respiração? Ele fez a restrição de respiração. Ele se expôs a muitas formas de dor, como forma de... É engraçado, vencer a dor, ele se auto-flagela, né? Então ele se submeteu a muitas formas de dor e quase morreu nesse processo. Mas ele fazia tudo o que os sadhus mandavam ele fazer. Só que ele, por fim, abandonou essa vida, né, de ascetismo, e eles chamam que ele encontrou o caminho do meio, né? Porque o hinduísmo, ele acredita muito que o corpo, a carne é pecado. Onde reside o mal é na carne, né? Eles acham que se você arranjar um jeito de negar, né? Negar o desejo, negar a carne, os desejos da carne, ele vai conseguir fugir do sofrimento. O problema do Siddhartha era muito o sofrimento, né? Então ele vai abandonar esses ensinamentos, esses sadhus, né? E ele diz que ele encontra o caminho do meio. Qual é o caminho do meio? Nem os prazeres e nem a mortificação do corpo. Ou seja, eu não vou querer só as coisas boas, os prazeres, e também não vou querer a mortificação do corpo, ou seja, negando que os prazeres. Eu vou estar sempre modificando o corpo, vou estar sempre batendo no corpo, vou estar sempre fazendo ele sofrer? Não, nem uma coisa nem outra. Ou seja, uma terceira via onde não há apego a qualquer coisa
mas também não há aversão a qualquer coisa. Traduzindo, eu não vou me apegar a nada que eu tenho, eu não vou colocar importância nas coisas, essa é a teoria dele, né? Mas eu vou viver, eu posso usufruir das coisas sem que elas me dominem, né? Sem que eu vou ter todo, eu posso até ter o conforto, eu posso até ter a comida, a saúde, mas eu não vou ter ela como minha prioridade. Eu vou tratar como uma coisa natural. Eu não vou me mortificar porque eu tenho coisas boas, eu estou numa situação boa, eu não vou me mortificar por causa disso, né? Eu só não vou me apegar. Eu posso ter as coisas, mas eu não posso me apegar, né? Parece um pouquinho uma coisa que a gente já ouviu, né? O Evangelho fala isso também, né? Ele fala que você tem que possuir como se não tivesse, né? Você não pode abusar das coisas que Deus te deu. Você tem que remir o tempo. Você tem que até aí legal. Até aí ele é tipo como se fosse uma busca. Buda, o Siddhartha, ele estava numa busca de entender as coisas que o rodeavam. Então, eu acho interessante quando o ser humano ele começa a questionar as coisas que estão ao seu redor e tenta, de alguma forma, chegar a Deus. Seria uma busca a Deus, uma iluminação espiritual, né? Então, com 35 anos, ele se assenta ali numa figueira, né, debaixo de uma figueira, e prometeu não sair dali até atingir a iluminação espiritual. Olha só. Aí quando ele estava ali sentado debaixo daquela figueira, né, fazendo lá seus exercícios espirituais, jejum, tal, aquele negócio todo, ele aparece um demônio para ele, chamado Mara, em forma de uma serpente naja. E ali ela oferece para ele todas as coisas do mundo. Também parece que a gente já viu essa história antes em algum lugar, né? Então ele é tentado de todas as formas, e ali o demônio oferece um monte de prazeres da vida. E aí ele repele o demônio, então, a partir daquilo, ele tem despertamento espiritual. Ele começa a enxergar a verdade a verdade do caminho que conduzia ao fim do sofrimento. Agora, eu acho interessante é que o budismo ele não aceita um Deus, não há Deus para ele, mas existe o demônio, né? Eu acho engraçado, né? Deus não existe, mas o demônio eu acredito, né? Eu acho interessante essa concepção. Da onde vê esse demônio em forma de serpente, que a gente conhece de outros carnavais, né? Quem é essa criatura, né? Ela não é nada Mara. Então, aí você vê que ele ali, qual é o despertamento, né? Qual é o despertamento da iluminação de Buda, né? Ele começa primeiro ele já teve aquela visão de uma vida que não era tão linda como ele dizia. Havia o sofrimento, havia a pobreza, havia tudo. E ali depois ele vê que as coisas que nos tentam que nos tentam para nos desviar para o caminho ruim que são más. Então ali já também. Só que uma coisa que ficou meio assim, fica um pouquinho assim filosófica demais, é que ele diz que então ali ele tem despertamento espiritual, ele enxerga que há sofrimento no mundo e que as coisas ruins levam para o lado ruim, né, os desejos ruins. Só que ele diz que ele achou o caminho que conduz ao fim do sofrimento. Essa parte do sofrimento é que é engraçada, porque tem até um livro evangélico, né, falando sobre. Tem vários questionamentos evangélicos, de filósofos até de evangélicos, falando sobre o sofrimento. Por que o homem sofre? Esse aí é o grande questionamento dos filósofos de todos os tempos. E Buda diz que achou a solução, né? É lógico que ele não diz. Você tem que se iluminar por você mesmo, porque você tem que seguir o budismo para você descobrir essa mesma iluminação, né? Agora, vamos dar uma olhadinha lá em Lucas 2, que fala que lá em Lucas 2,32, fala que a luz, que Cristo é a luz para iluminar as nações e para a glória de teu povo Israel. Então, quem realmente pode nos iluminar? O que aconteceu quando a gente se converteu?
Eu me lembro muito bem, né, como esse processo funcionou comigo, né? Quando a gente se converte, Cristo nos ilumina o nosso entendimento, ilumina a nossa visão, e a gente passa a enxergar tudo aquilo que a gente achava normal, a gente começa a enxergar da maneira como realmente é, né? Então, às vezes, a gente estava numa situação tão difícil, tão terrível, mas a gente achava aquilo normal. Quando Cristo vem e abre nossos entendimentos, a gente começa a rejeitar aquilo, falando, não, isso não pode, não é o correto, eu não quero mais viver essa vida toda errada, porque agora eu enxergo. Por mais que eu queira negar isso, por mais que eu queira ser moderninho ou querer ser igual, eu não consigo mais, porque eu já fui iluminado no meu entendimento, né? Então, quando Cristo entra e ilumina a casa, é difícil você voltar, né? Para trás, né? E Samuel 22 também, que eu vou dar uma lidinha aí de Samuel 22. Samuel 22, 29. Falando também sobre essa iluminação. Quem é que ilumina a gente? Né? Ele fala assim, porque tu, Senhor, és a minha candeia, e o Senhor clareia as minhas trevas. Então a gente andava nas trevas, todos nós andávamos nas trevas, embora a gente achava que andava na luz, mas a gente andava nas trevas. E quando Jesus, então, se converte a Cristo e ele ilumina, a gente percebe, até na maneira de falar, na maneira de pensar, na maneira de agir, ele vai iluminando o nosso pensamento, né? Então, é muito importante entender quem é realmente que ilumina o nosso ser. Então, então fala que aos 40 anos, ele vai se transformar, Siddhartha vai se transformar no Buda, que significa o iluminado, né? Então ali ele fala, eu alcancei a iluminação, eu entendi o propósito da vida, eu cheguei ao caminho do meio. É engraçado que é o caminho do meio, eu falo caminho do meio, né? Que a Bíblia fala que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, né? O caminho, não tem um caminho do meio, só tem um caminho, né? Só tem o caminho que é Cristo. Então, é interessante. Aí ele fala que mais pra frente a gente vai ver um pouquinho sobre a filosofia budista, né? Mas o negócio o de Buda era o sofrimento. Ele não queria sofrer, ele não queria passar pelo sofrimento. Ele veio de uma família milionária rica, né? O príncipe, e ele tinha conforto, ele tinha tudo, e mesmo aí diz que ele largou tudo e foi ser um homem santo, né? Mas o grande questão dele é o sofrimento. Ele acha que tem que anular o sofrimento da vida, tem que cancelar esse sofrimento da sua vida. Você tem que chegar a um ponto de que esse sofrimento não lhe atinja mais. É por isso que os sadhus na Índia, eles fazem votos de pobreza, eles não têm nada que é deles, eles perambulam pela Índia, eles são ajudados pelos moradores que dão oferenda para eles, tal. Tem muitos que andam até sem roupa, porque com a negação total de bens, né? E eles acreditam que infligindo dor ao corpo, né, eles vão conseguir vencer o sofrimento. Né? Quer dizer, um paradoxo, né? Você sofrendo, infligindo sofrimento para si mesmo, você consegue vencer o sofrimento, né? Mas é um paradoxo. Vamos para a próxima aí, André? A gente aí vai ver os ensinos do budismo. Tá? Primeira coisa, o karma. Tá? Eles acreditam que todos os seres humanos eles têm um karma. Tá? Ele já nasce com esse karma. Então, tudo que ele fizer de bem e tudo que ele fizer de mal, é o karma, já estava decidido. É uma coisa que já estava decidido anteriormente. Então, ele não pode ser culpado. É por isso que a Índia tem as castas, e tem as castas, os pobres, né, que são os intocáveis, tem a casta dos trabalhadores, dos operários, tem a casta dos cientistas, médicos e tal, e tem a casta
dos milionários. E até antes de chegar o cristianismo na Índia, não havia ajuda a pobre. Então, pobre, quando as pessoas passavam e viam um pobre lá jogado no chão ou doente, elas tinham que deixar eles assim, porque o ensinamento do budismo era assim: ele está assim porque está pagando um karma. Na outra vida que ele tinha, ele fez o mal a alguém, agora está pagando. Então tem que deixar ele pagar até o final. Se você impedir ele de pagar o karma, pode ter consequências graves para ele. Então, por isso que é o sistema de casta. Cada um fica no seu lugar. O pobre não pode vir a ser rico, o pobre não pode passar para a casta dos trabalhadores, os trabalhadores não podem passar para a casta dos médicos, dos engenheiros, etc. Cada um no seu quadrado, como diz, né? Está mudando um pouco agora, porque chega uma hora que a sociedade progride, quando se vê a oportunidade de melhorar, as pessoas estão melhorando. Mas ainda há na Índia um poder muito grande das castas, né? Então, o karma é a força do samsara. O que é o samsara? É esse desenho em cima, essa caretinha, né, do em cima. É o fluxo de renascimento. Então, eles acreditam que eles renascem constantemente, até que eles cheguem ao nirvana. Então, você vive muitas vidas, volta muitas vezes, até que você alcança a iluminação, tá? Eles acreditam nas boas ações e nas más ações. Então, você faz boas ações, você evolui. Você faz más ações, você volta a uma casa, né? E eles têm casa pra caramba, eles têm umas 6 casas no mínimo. Então, por isso que eles acham que não é necessário salvação, o perdão, porque o karma não é um processo individual, ele é impessoal, não é culpa minha. Se eu roubei alguém, ou se eu matei alguém, ou se eu fiz um mal para alguém, não é culpa minha. Eu já vim com esse karma, eu tenho que cumprir esse karma, é uma coisa bem estranha. Então, é um processo impessoal que faz parte do universo, tá? Essa é uma visão da linha de Theravada, né? Agora, então, tem umas linhas que acreditam que o karma não pode ser modificado. Você veio com karma definido e vai morrer com ele definido. Agora, outras linhas, como a Varayana, acreditam que você pode sim ir expurgando os karmas, recitando os sutras, são orações deles. Você fazendo isso, você consegue ganhar uns créditos e ir melhorando, né? Você pode influenciar. Tem gente que acredita que se você fizer boas ações, você também vai conseguindo abater aí o teu karma, tá? Então, eles se baseiam muito no bem, nas obras, né? De novo, a gente já viu lá no Espiritismo, lá atrás, né? Que as boas obras, né? Sem boas obras não há salvação, sem caridade não há salvação. O budismo também trabalha muito com essa ideia de boas obras. Você vai melhorando conforme você vai fazendo boas obras, né? Mas a gente sabe lá, como está escrito em Romanos 3:23, todos pecaram e destituídos estão na glória de Deus. Não dá para você fazer coisas boas, né? Porque você é por você mesmo, né? Você não pode se salvar por você mesmo, melhorar por você mesmo, você mesma. Não espiritualmente. Você pode evoluir profissionalmente, você pode evoluir em outros aspectos humanos, mas espiritualmente você não pode fazer isso sozinho. Sozinho você não faz. Pelos teus méritos não dá, não funciona. E eu coloquei também Hebreus 9:27, né, que fala que o homem está ordenado morrer uma só vez, né? Depois disso vem o juízo. Então não tem fluxo de renascimentos constantes. Você tem esta vida para você, você vive uma vez. Você tem que, nesta vida, pensar na sua vida, no que vai acontecer, buscar a Deus e ser encontrado por Ele, né? Não é nem você encontrar Ele, é ser encontrado por Ele. Aí eles falam, o contrário de karma é o Dharma, eles chamam de Dharma, né? Que são as virtudes. Então, para você também abater um pouco do seu karma, você tem que fazer boas ações, ser virtuoso, ser uma pessoa boa,
honesta, trabalhadora, que ajude, que faça coisas ótimas.